A paz de Cristo, irmãos e irmãs. Agora nós vamos ter acesso às leituras bíblicas que Deus indicou para nós no dia 27 de março de 2020, quando foi o texto da Divina Misericórdia, para este tempo agora que estamos vivendo, da quaresma e quarentena. Que Deus os abençoe numa ótima reflexão bíblica. Amém. Agora eu vou mostrar para vocês uma foto que eu tirei dia 21/3/2020. Vejam só, o arco-íris sempre é um arco, né? E aqui, olha só o que a gente viu, eu e meu filho. É uma linha de arco-íris. Como se fosse assim, ó, é do céu para a terra, tocando na terra. Vocês estão vendo aqui, né? Olha só, como não tem um arco, não continua. O que isso quer significar para nós neste tempo? O arco-íris não é a aliança que Deus fez conosco, a humanidade? Então, o arco-íris tocando a terra é essa aliança sendo o que? Purificada a terra. Purificada. Nós estamos aqui passando por tudo isso que nós estamos passando agora, muito sofrer, que acabamos de falar, que é para pedir intercessão de Nossa Senhora para se elevar ao céu nosso sofrimento e se edificar, e seja para a nossa purificação, salvação, santificação. Então, esse arco-íris que desce, que não é um arco, é como uma flecha, é como um raio do céu para a terra, está tocando a terra porque está purificando a terra através de tantos sofrimentos que nós estamos passando, diversos. Não dá nem para citar aqui todos, cada um sabe do seu. Então, nesse momento é o momento que nós precisamos rezar e orar muito, porque inclusive Deus permitiu que acontecesse para nós mais forte agora mesmo na quaresma. É uma coincidência? Não. Nada acontece por acaso. É providência de Deus, para que nós possamos ser o exemplo para o mundo de oração, de cuidados e oração, união de oração. Afinal, o brasileiro é isso, né? Um povo hospitaleiro, né? Todo mundo sabe disso, o mundo inteiro sabe disso, que nós temos um coração, parece gigantesco, para acolher a todos, né? Então, que nós façamos agora este momento que Deus está esperando de nós. Ele está purificando a terra, que nós não percamos a fé. Olhemos para Jesus e rezemos com todo o nosso coração, numa oração grandiosa, um grande louvor, um grande sacrifício de louvor para Deus. E com certeza nós iremos passar por essa pandemia, atravessar esse vale das trevas e sairmos vitoriosos em nome de Jesus. Amém. Então aqui nós vamos passar para frente, né? Eu indicando agora, pegue uma caneta, um papel para anotar as leituras bíblicas que Deus passou para nós fazermos uma reflexão também. Então, o primeiro é Êxodo 20, do 1 ao 18. O que Deus nos indica aqui? Os 10 mandamentos. Nesse tratamento, Deus quer que nós possamos ser como uma criancinha, obedientes, ouvindo a voz de Deus e voltando-se a Ele. Então, os 10 mandamentos vêm aí nos ajudar.
Tá? Que é importante falar que depois da nova aliança, que é Jesus Cristo, Deus permitiu que nós rezássemos, não adorássemos olhando para as imagens, mas rezássemos olhando para a imagem, pensando em Deus, pedindo a intercessão da Mãe de Deus junto a seu Filho, Jesus, nosso Senhor. E assim como os santos e arcanjos também. Então, nós olhamos para o quadro de Jesus misericordioso, olhamos para a sagrada face de Jesus, suplicando misericórdia. A nossa intenção do coração sempre deve estar em Deus. No fundo, o foco nosso sempre tem que ser Deus, Jesus Cristo, tá? Então, aqui nós passamos para frente, agora é Deuteronômio 18, do 9 ao 22. Fala sobre adivinhação e profetismo. Você vai ler também essa palavra para que volte-se a Deus. Conhecer a verdade, Deus fala. Conhecereis a verdade vos libertará. Fala do profeta que Deus escolhe para falar pela boca do profeta. Né? Aqui a outra palavra, a terceira, é segundo Crônicas, do 7º capítulo, do 13 ao 22. Então é Crônicas 2, tá? O 7º capítulo, do 13 ao 22 é o versículo. Se prostrar diante a face de Cristo, arrependido, e mudar o agir, Deus ouvirá a sua prece no alto do céu, porque Ele quer ouvir e ver um coração contrito, humilhado perante os pés de Jesus, os pés de Deus, se reconhecendo pecador, mas pedindo: me ajuda, Senhor. Eu não posso, mas tu podes tudo. Me ajuda, Senhor. Aumenta a minha fé. Me ajuda a resolver esse ou aquele problema. E Deus vai lhe ajudar. Os Salmos. Salmos 13. A perversidade universal. Nós precisamos ficar atento às coisas que não fazem bem à alma e nos distanciam de Deus. Então aqui ele toca o coração para ler, para ficar longe dessa perversidade universal. Salmos 13. Depois os Salmos 38, a brevidade da vida. Os Salmos 43, oração pela pátria oprimida. Agora precisamos rezar muito essa oração. Salmos 45, amparo da proteção divina. Então esses salmos nos remete a quê? A termos mais fé em Deus. A buscarmos e pedirmos a Deus: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Senhor. E também os Salmos 49, o verdadeiro culto espiritual, que o nosso maior sacrifício seja o de louvor a Deus, cumprindo os seus mandamentos, o que Ele nos pede, nos orienta. Salmos 50 é o miserere. Esse aqui é com o coração arrependido e humilhado, o coração contrito perante a Deus. Você eleva essa prece, esse salmo, como uma oração, que ele é uma oração, né? Peçamos como uma criancinha pede misericórdia ao Pai. E esse seja o nosso maior sacrifício oferecido a Deus neste tempo de conversão e coronavírus. E Deus com certeza terá misericórdia de nós. O Salmo 144 é realeza e providências divinas.
rezar o texto da Divina Providência, que ele indica que nós rezemos o texto da Divina Providência, por isso aqui é Nossa Senhora da Divina Providência. Providenciai, né? Mãezinha do céu, providenciai o socorro. Junto a teu Filho Jesus e nosso Senhor, nos ajuda, providenciai o que nós precisamos que não falte. A que as outras pessoas que estão no mundo também, que não falte para elas. Tende piedade e misericórdia, Senhor, providenciai a vacina para o coronavírus, entendeu? Então, a próxima palavra, Isaías 55. A salvação é oferecida gratuitamente a todos os povos. Está vendo aqui a misericórdia de Deus? Misericórdia, ele quer salvar todos, sabe? Todos ele quer salvar. Então, que nós rezemos também nessa intenção, que nós vamos e oferecemos a nossa mão para Jesus, dando a mão para Ele, rezando junto com Ele, junto com Maria, junto com os anjos e santos de Deus. O texto da Divina Misericórdia, o texto mariano, o texto da Divina Providência, a oração do seu coração a Deus. Então aqui, Isaías 66 é a próxima, o culto espiritual. O nosso erro está diante de nós. E agora? Temos que se prostrar perante Deus, que é só quem pode nos salvar, nos perdoar, nos ajudar. Com o coração contrito e temente a Deus, Deus terá misericórdia e virá em nosso socorro. E aqui, essas partes, não sei se vocês estão vendo, essas partes aqui, elas são como um exame, né? Tem uns salmos, umas leituras, um exame de consciência, sabe? Do que eu fiz de errado, eu vou colocar aos pés de Deus, aos pés de Jesus. E Ele vai me ajudar, Ele vai me perdoar de coração, Ele vai me ajudar a ser melhor. Nós precisamos desse exame. Antes de que vá no padre fazer a confissão, precisamos ter esse exame de consciência, sabe? E aí aqui a próxima palavra é Daniel 9, versículo do 4 ao 19. A oração de Daniel. E depois ainda em Daniel 6, as 70 semanas, Daniel 6 do 20 ao 27. As 70 semanas, sendo que é importante lembrar de que 1000 anos para Deus é como um dia e um dia como 1000 anos. Nós não podemos pegar essa leitura, como fala as 70 semanas, e traduzir assim como se fosse umas 70 semanas mesmo. Não, não é bem assim. E o versículo que Deus pede que prestemos atenção, mais atenção, 24, que é para este tempo, tá? Que está próximo. Então, é o Daniel 6, do 20 ao 27, mas o que ele pede para frisarmos mais, do 20 ao 27, é o versículo 24, tá? Circule o 24, leia do 20 ao 27, mas circule o 24, tá? E depois as leituras de Joel 2. Joel 2, do 1 ao 11, é o dia do Senhor, que está próximo. O Joel 2, do 12 ao 17, o versículo, é o apelo à penitência. O Joel 2, do 18 ao 27, é a volta do favor divino. Então, quer dizer, nessas três leituras de Joel, há esperança. Deus indica o caminho, está indicando para nós aqui as leituras, tudo, como devemos fazer. Se nós fizermos o que Deus está pedindo,
nós vamos ter a vitória no final. Estaremos transformados no Espírito Santo de Deus, como uma mulher nova, como um homem novo, entende? E as últimas palavras, Mateus 18, do 1 ao 6. É para ajudar a se prostrar a Deus como coração humilde, como de uma criancinha. Mateus 18, do 7 ao 35. Fala do perdão e da oração em comum, que devemos ter entre nós, a oração em comum e o perdão, nós perdoando os outros perdoando a gente, os outros que estão fora e que a gente está falando só via virtual, internet, e os outros também que são a nossa família, que é o mais próximo ainda, que está do nosso lado. Não pode ter nada de briga agora, confusão, nada disso. O tempo é de união e oração e conversão. E a última palavra é Romanos 8. Morte do homem velho e vida ao homem novo, viu? Tanto falamos aqui. Renascidos no Espírito Santo de Deus. Tá? Romanos 8. Vamos ver aqui. Romanos 8. O Espírito dá a vida. E Deus quer que a gente reflita aqui no finalzinho. Pegue Romanos 8, do 35. Do 31 até o último, 39. Vamos ler juntos agora, tá? Romanos 8, do 31 ao 39. Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à mão direita de Deus, é quem intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Realmente está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavras do Senhor, graças a Deus, graças a Deus. Então assim finalizamos, meus irmãos e irmãs, com a bênção desta palavra a todos nós. Que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saúde, paz, misericórdia e fé. Amém.